Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É o professor Denis, e esta é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Essa é uma aula prática. Nessa aula, a gente vai fazer uma rede neural relativamente básica, mas já com 3 camadas, para classificação usando a biblioteca Keras do TensorFlow. A bibliografia para essa aula está toda espalhada pelos slides, porque basicamente ela foi tirada do help do Keras, ok? E também nesse site aqui, ok? Então vamos lá? Bom, o que a gente já viu nesse nosso curso de prática de inteligência artificial? Na aula anterior, a gente implementou, treinou e testou uma rede neural muito simples, que tinha uma camada só, mas que já era capaz de fazer uma regressão linear. Para isso, a gente usou o Python, o TensorFlow e o Keras, ok? E algumas outras bibliotecas auxiliares, NumPy, Matplotlib. Como plataforma de implementação, a gente usou o Google Colab. E usou um monte de funções que a gente vai usar agora aqui de novo. Nessa aula, a gente de novo vai fazer uma rede neural. A gente vai implementar ela, depois vai treinar e vai testar essa rede. Só que dessa vez ela vai ser bem mais complexa, tá bom? Não uma super rede neural, mas bem mais complexa do que a anterior. Essa rede vai ter 3 camadas, então a gente vai descobrir como que eu faço para criar uma rede neural de 3 camadas. E a aplicação dela vai ser uma classificação binária, muito importante, porque separa, seja qual for, as entradas em 2 grupos, ok? Novamente, a gente vai fazer isso com Python, com TensorFlow e com o Keras e usando o Google Colab como plataforma. Dessa vez, a gente vai criar o nosso dataset separado. Então, a gente vai aproveitar essa aula e vai aprender mais uma coisa importante. A gente vai aprender como criar e salvar um dataset, tá bom? E a gente vai aprender depois como importar um dataset e trabalhar com ele. A gente precisa escolher um formato para salvar arquivo. Não vamos fazer isso em TXT, porque os datasets de inteligência artificial e data analysis são sempre muito grandes. Vamos escolher um formato que permite trabalhar com esse tipo de tamanho de arquivo. E esse formato vai ser o HTF5, ok? Ele é um modelo de armazenamento de dados muito simples de usar, como vocês vão ver, mas que permite trabalhar com datasets de vários gigabytes. A gente vai continuar usando então funções mais complexas do que eventualmente a gente precisaria, de modo que a gente possa explicitar os parâmetros que a gente está trabalhando, né, e que vão poder ser usados em aplicações ainda mais complicadas, tá bom? E que fazem coisas mais interessantes, é claro. Bom, então qual é o nosso objetivo na aula de hoje? O nosso objetivo é fazer uma rede neural que seja capaz de diferenciar uma função cosseno de uma função ruído com distribuição gaussiana. A gente poderia fazer essa classificação binária com imagens, com um monte de coisa. Vamos fazer uma aplicação voltada para a engenharia, para a tecnologia, que é separar então um sinal do tipo cosseno de um sinal ruído gaussiano. Essa é uma tarefa relativamente simples, né? Separar um cosseno de um ruído seria muito fácil, até a olho. Então, para deixá-la mais interessante, a gente vai colocar ruído também no cosseno, tá bom? Então, a gente vai separar uma função que é cosseno mais ruído de uma função que é só ruído, ok? Imagina que, de fato, a gente está tentando descobrir em que frequências existe uma portadora. A gente está tentando sintonizar o ponto onde tem frequência. O ruído está em toda parte. Quando a gente não estiver na frequência que tem portadora, a gente vai estar olhando só ruído. Quando a gente passar por onde tem portadora, a gente vai olhar ruído mais cosseno, por exemplo. Então a gente vai tentar descobrir onde tem uma portadora. Isso tem uma boa aplicação de telecomunicações, tá bom? Aqui tem 3 exemplos de sinais. As curvas azuis são o cosseno mais ruído e a curva vermelha é só ruído. Então note que quando eu tenho uma parcela bem pequena de ruído, é fácil ver o cosseno aqui oscilando, não é? Ó, dá uma olhada nessa curva azul. Dá para ver que isso aqui é um cosseno com algumas alterações devido ao ruído. Mas à medida que a parcela de ruído vai ficando muito maior que a parcela do cosseno, vai ficando difícil enxergar, né? Ó, dá uma olhada. Até no 50% já não é fácil saber onde é o cosseno, onde é o ruído. No 90% então, as duas curvas são praticamente iguais, tá bom? Então, a gente vai descobrir o quanto nossa rede neural é capaz de distinguir aquilo que a olho a gente não seria, ok? Bom, então vamos dar um overview da nossa aplicação. Dessa vez, como a gente quer aprender a salvar e importar um dataset, a gente vai separar essa aplicação em 2 partes, então. Naquela ideia de quanto mais a gente separar, mais fácil é de entender o que a gente está fazendo. Então a gente vai ter 2 códigos de fato. O primeiro código vai ser a criação do dataset. Ele vai importar as bibliotecas, vai gerar os dados, tanto de treinamento quanto de teste. Depois a gente vai mostrar alguns deles e vai salvar tudo com aquele formato que a gente vai aprender.
Uma vez salvados os dados, a gente vai fazer a rede neural de fato. Então a gente vai começar importando as bibliotecas, carregar os dados que a gente salvou, ok? Mas poderiam ser outros que não foram os que a gente gerou. Depois a gente vai criar e configurar nossa rede neural, vai treinar ela usando o dataset de treinamento, vai mostrar como ficou a performance durante o treinamento da rede, e aí vai testar a rede com dados que não faziam parte do treinamento, com o dataset de teste. E depois a gente vai mostrar o resultado do teste, ok? Animados? Então vamos lá. Ó, o código que vai criar o dataset é esse aqui, tá bom? A gente vai separar ele em partes, mas saiba que basta que você faça esse código daqui até aqui direto, né? Numa célula só ou separando em várias células do Google Colab, que você vai conseguir criar e salvar o seu dataset, tá bom? Bom, já o código da rede neural, ele ficou muito grande para caber numa transparência só, então eu vou quebrar em 3 partezinhas, ó. Nessa primeira parte aqui, a gente está basicamente importando os dados e as bibliotecas. Nessa segunda parte, a gente está trabalhando com a rede neural e mostrando os resultados de performance dela. E aqui a gente está testando a rede neural e mostrando os resultados do teste, tá bom? Eu dei essa passada rápida só para você ver que os códigos não são enormes. Eu não tenho 100, 150, 1000 linhas de código. Não tenho, é tudo 30, 40 linhas de código, tá bom? Mas agora a gente vai separar com calma e vai entender cada pedacinho bem devagar, ok? Os resultados que a gente vai encontrar são alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Depois que eu treinar a rede e medir o desempenho dela durante o treinamento, eu vou olhar como que foi o loss, a função loss, e como a acurácia mudaram ao longo dos ciclos de treinamento. Depois a gente vai testar a rede com um novo dataset, e aí o resultado, como é um dataset pequeno de teste, a gente pode olhar como uma tabela, em que eu tenho na primeira coluna os dados e no segundo as previsões, ou a gente pode subtrair um do outro e fazer um gráfico assim. Depois eu explico isso com mais calma para vocês. Ok? Então, vamos entender como é que funciona o nosso primeiro código, que não tem nada a ver com rede neural. Esse primeiro código tem a ver com produzir cossenos, produzir séries randômicas e salvar usando o HTF5, ok? Vamos lá? Ó, para que isso funcione, então a gente vai começar importando as bibliotecas, ok? Que biblioteca a gente vai precisar? O NumPy, que gera os dados, o Matplotlib para dar uma olhada nos dados como ficaram, e uma biblioteca nova. Esse H5Py aqui é para trabalhar com esse banco de dados, ok? Na hora de importar, as linhas são essas, ó. Import NumPy as NP, import matplotlib.pyplot.splt e import H5Py. A gente não precisa dar um apelido para isso, tá bom? Se você nunca usou esse HP5Py, acho que a aula de hoje vai ser suficiente para você entender. Mas se você quiser um pouco mais, dá uma olhada aqui nessa referência, tá bom? Bom, então a criação dos datasets, né? O nosso dataset, para os dados de treinamento, que eu vou chamar de dtrain, então ele é composto por uma certa quantidade de exemplos. Eu vou guardar a quantidade de exemplos numa variável que eu vou chamar de s_d. É como se fosse o size data, ok? Então, eu vou criar s_d de exemplos, que tem a função cosseno mais ruído, e um outro s_d de exemplos que são só ruído. Então, de modo que os meus dados de treinamento têm o tamanho de 2 vezes esse s_d aqui, tá bom? Como são funções, função cosseno, função ruído, eu preciso de uma resolução temporal. Eu vou fazer o cosseno em quantos pontos? 10, 20, 50, 70? Então, essa resolução temporal vai estar nesse aqui, ó, s_p, ok? Então, note que a gente precisa de algumas constantes para poder produzir esse dataset, senão a gente vai ficar maluco, né? E a gente também vai ter que definir no início do código a variável que diz quantos exemplos de teste eu vou produzir. Então, eu vou treinar minha rede, por exemplo, com 50 exemplos de cada, depois vou testar com 5 exemplos de cada, ou com 4 exemplos de cada. Então, quantos exemplos de teste eu vou ter, eu vou definir por esse s_t. Lembrando que é sempre duplicado, tá bom? O nosso datatrain, então, vai ser uma matriz de entradas e um vetor com as saídas. Eu não vou misturar os dois, vou fazer separado. Uma matriz de entradas e um vetor de saídas, tá bom? A gente vai usar, como vocês vão ver aqui nos comandos, a função np.zeros e np.ones, tá bom? Que geram matrizes repletas de zeros e repletas de uns. Às vezes para poder inicializar, às vezes para poder fazer um produto de matriz mais interessante, tá bom? Então, se você não conhece essas funções, vai lá dar uma olhada caso você fique na dúvida. Para produzir o ruído gaussiano, a gente vai usar o np.random
E aí a gente vai escolher um ruído gaussiano. Então, gaussiano significa ponto normal, né? Que a distribuição gaussiana também é chamada de distribuição normal. Para produzir a curva cosseno, eu vou usar o np.cosseno, tá bom? E a gente vai usar uma última variável, que é essa PR, que é a minha porcentagem de ruído, ok? Então ela vai ser uma variável que vai variar de 0 a 1. Quando o PR for 0,5, significa que metade da amplitude do sinal que eu estou trabalhando é cosseno e metade da amplitude do sinal é ruído. Amplitude do sinal, certo? Eu não vou trabalhar com potência aqui como se trabalharia em telecomunicações normalmente. O mais interessante é que a gente vai conseguir produzir esse dataset relativamente complexo usando só funções da biblioteca NumPy. Veja como essa biblioteca é completa. Então vamos olhar o código que faz isso, certo? Essas primeiras 4 linhas simplesmente definem o valor para essas 4 variáveis que a gente acabou de falar. E tem os seus comentários aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Então a gente está escolhendo uma curva com 30 pontos, com 80 exemplos de ruído, 80 exemplos de cosseno mais ruído, 10 exemplos de teste e 10 exemplos de teste mais ruído, de cosseno, né? Então 10 exemplos de teste para cosseno mais ruído e 10 exemplos de teste para randômico. E 70% de ruído dentro dos meus cossenos, é bastante ruído, tá bom? Então, esse pedaço define as variáveis que são usadas para configurar cada dataset, certo? Até agora não fiz nada. No próximo, agora, eu vou criar o valor de tempo, né? Então, eu vou escolher um tempo que vai de 0 até 8 vezes um valor perto de π, 3,15. Eu poderia ter usado o np.pi, eu resolvi colocar um número aqui para ficar mais simples, uma função a menos, tá bom? E o número de pontos, eu já estou usando o SP aqui, ó. De modo que se eu trocar esse 30 aqui, ele já acerta tudo sozinho, tá bom? É bom usar as constantes e não ficar usando números para todo lado, porque senão você não consegue reconfigurar seu dataset, certo? A princípio, o nosso dataset é todo configurável só com essas 4 constantes aqui. Constantes não, né? Variáveis, mas que estão funcionando como constantes para o nosso código, tá bom? Então, aqui eu simplesmente defini a escala de tempo, que vai ser um tempo entre 0 e 8π, ok? Como eu sei que um período do cosseno usa 2π, então vou ter 4 períodos de cosseno, ok? Bom, agora para criar os dados de treinamento, eu primeiro tenho que inicializar o meu x, que vai ser as minhas entradas de treinamento, ok? Então, para inicializar, eu uso o np.zeros e digo que ele vai ter 2 vezes sd linhas e sp colunas. Então, acabei de criar uma matriz cheia de zeros, mas que tem o tamanho que eu quero, ok? Depois disso, eu vou começar a criar o meu dataset de cosseno mais ruído. Eu vou fazer isso em duas partes. Eu vou primeiro criar os cossenos e depois vou somar os ruídos, ok? Então, para criar os cossenos, eu vou usar um truque de matemática aqui, certo? Não, uma operação matemática esperta. A primeira coisa que você deve saber é que eu vou multiplicar por 1 menos a parcela de ruído. Então, por exemplo, se a parcela de ruído for de 90%, 1 menos 0,9 vai dar 0,1. Então, 10% da minha entrada vai ser cosseno, ok? Faz sentido, certo? Ótimo. E aí, então, veja, qual vai ser o produto que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um produto de uma matriz de uns, que vou gerar por esse np.uns, que tem como dimensão SD linhas por uma coluna, vezes o produto de uma matriz que tem vários cossenos, quer dizer, que tem um cosseno só construído, com uma linha e SP colunas. Quando eu fizer o produto dessas matrizes, desse jeito, essa dimensão aqui, que tem que ser igual, vai sumir, esse 1 por 1, ok? E o que vai sobrar vai ser a dimensão de fora. Lembra do produto de matrizes? Se não, dê uma olhada lá, hein? A dimensão que vai sobrar é essa aqui, ó, SD por SP. Okay? Então, com uma conta muito simples, eu gero um monte de cossenos, porque os cossenos são todos iguais, eu não preciso gerar todos eles separados, um monte de cossenos. Eu crio um só e multiplico ele por várias linhas, usando esse produto de matrizes, tá bom? E claro, depois a amplitude vai ajustado para esse 1 menos PR, ok? Aí eu vou vir aqui e vou somar a isso o ruído. Então, o ruído dessa vez é o próprio PR, não é um menos PR, né? Vezes, então, um número randômico, né? E essa função np.random já gera a matriz inteira, tudo bem? Só que eu tenho que definir uma média e um desvio padrão. Então, eu coloquei essa média e esse desvio padrão, que é o que eu vi que deixa mais ou menos com o tamanho do cosseno. E depois eu digo o tamanho da matriz. Ela vai ter SD linhas e SP colunas. Então, ela vai ser do mesmo tamanho do que essa que a gente acabou de construir aqui para o x. Ó. De modo que eu posso pegar ela e somar nessa matriz, que ele vai fazer uma soma de matrizes. Ou seja, o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento e assim por diante. Tá bom? Vai dar certinho. Ok? Aí,
Então, eu acabei de construir todo o meu dataset de entradas de cosseno mais ruído. Agora eu vou construir o meu dataset de entradas de ruído. Então, para que eu não escreva no mesmo lugar, eu uso um índice diferente aqui. Ó. Eu vou de SD até 2 vezes SD. Antes eu estava indo da linha 0 até a linha SD. Agora eu começo na linha SD e vou até a linha 2 vezes SD. Tá bom? Então ele vai escrever nas próximas linhas, certo? De novo eu vou construir aqui um random. Vou mudar um pouquinho aqui o meu desvio padrão para ficar mais certinho. E vou colocar o SD e o SP. Tá bom? Vai ficar bacana. Aí, com isso eu vou construir então todos os exemplos de random. É mais fácil fazer o random, né? Porque só tem uma função, enquanto o outro eu tive que somar um random com um cosseno. Bom, agora eu tenho que construir as minhas saídas. Então, eu vou construir uma saída dizendo o quê? Eu começo inicializando ela cheia de zeros, ok? A minha saída vai ser toda zeros. E eu vou manter os zeros para quando for só ruído. Mas eu vou escrever 1 naquelas que eu sei que é o cosseno mais ruído. Tá bom? Então, eu vou usar um np.ones e vou atribuir no começo do y aqui, ó, com SD, linhas e uma coluna. Ok? E pronto, ele vai criar certinho este dataset que a gente está querendo de treinamento. Tá bom? Bom, agora vou usar uma lógica muito parecida para fazer os dados de teste. Então, não vou ficar explicando termo a termo de novo, tá bom? O que mudou aqui? Eu vou usar x underline t e y underline t para diferenciar, ok? E dessa vez, quem vai dizer o tamanho não é a variável s underline d, mas é a função s underline t. Fora isso, são os mesmos comandos, exatamente os mesmos comandos. Tem uma linha menos aqui porque eu escolhi colocar esses dois comandos na mesma linha para ficar menor o código, tá bom? Dei uma olhada, mas é exatamente igual, a mesma lógica. Eu poderia, se eu quisesse, ter feito diferente, ter usado um algoritmo só para construir todos e depois diferenciado, mas isso me deixa confuso. Eu prefiro copiar e colar o código e trocar as variáveis para produzir os dois datasets em separado, o de treinamento e o de teste. Vai do gosto do freguês, tá bom? Muito bem. Agora eu vou usar um pouquinho da nossa conhecimento sobre como faço gráficos em Python para mostrar o resultado, para ver se por acaso eu não estou construindo dados falsos, em que o cosseno, por exemplo, tem uma amplitude muito pequenininha e o ruído tem uma amplitude muito grande. Porque a minha rede vai aprender isso. Ah, amplitude grande é 0 e amplitude pequena é 1. Ou o contrário, entende, né? Então, tudo bem. Então, para fazer isso, eu vou pedir para ele fazer o gráfico aqui de alguns deles, tá bom? Como é que eu faço para fazer o gráfico de alguns desses sinais? Bom, eu tenho que fazer um for, né, que vai eu escolhi uma variável que chama nn aqui, de 0 até 2, né? Quando eu faço um range de 0 a 3, ele vai fazer 0, 1, 2, certo ou não? Muito bem, e eu vou usar um subplot então. Então eu vou fazer um for e já vou fazer 3 gráficos de uma vez, porque eu quero olhar alguns exemplos. Um só pode ser que seja viciado sem querer, né? Tá bom? E aí eu vou usar o plt.plot, vou plotar o tempo, e aqui eu digo qual o meu dataset que eu estou plotando. Eu estou plotando o NN, então eu vou começar da linha 0, coluna todas, que são 2 pontos, em azul. E depois eu quero plotar em vermelho quando é só ruído, né? Então eu vou começar do SD mais NN, então, né? Eu sei que o primeiro é o SD, quando o NN for 0 ele vai plotar o SD, depois o SD mais 1, SD mais 2, e aí eu vou construir esses 3 gráficos aqui, tá bom? Depois eu uso os labels para colocar legenda, ó, certo? Que fica aqui em cima do gráfico, porque eu pedi que fosse no upper center. E uso o plt.tight. Não esquece que o for em Python termina quando termina a indentação. Então aqui terminou o for e aqui é um comando fora do for, tá bom? Essa é a parte relativamente simples. Se você não está acostumado a fazer gráficos em Python, tem uma aula só sobre isso aqui no canal, tá bom? Dá uma olhada lá, certo? Assim como tem uma aula só sobre como faço vetores e matrizes usando NumPy. Bom, ótimo. Agora que eu construí meu dataset, já dei uma olhada como ele está na hora de salvar o dataset, não é? Isso é uma coisa totalmente nova, mas como é fácil? Por isso que vale a pena separar em duas partes, né? Então, eu vou usar o HTF5, que é aquela biblioteca que eu já importei. E o comando vai fazer isso é simples. Ó. Eu vou usar o if. Então, o if garante que eu abro e fecho o arquivo sem ter que esquentar a cabeça e lembrando que eu tenho que abrir e fechar. É só usar o if que não tem problema. E uso os comandos para salvar as variáveis dentro desse if. Que é como se fosse um for. Né? Só que ele não é um loop. Ele meio que ele diz, ó, dentro desse arquivo faça, ok? Então, ó,
eu escrevo lá with, coloco lá o H5Py, que é o nome da biblioteca, .file. Então a função chama file. E aí eu tenho que dar dois parâmetros para ela, né? O nome do arquivo, e se não existir ele vai criar. Lembra que a extensão tem que ser H5, vírgula, eu coloco W para dizer escrita e R para dizer que é leitura. Então depois a gente vai ver, na hora que for carregar, a gente vai usar R. E aí eu dou um apelido, ES-HF, ok? Então o HF já significa é nesse arquivo aqui. E aí eu vou usando esses comandos aqui, ó, hf.createDataset, para ir salvando cada um. Tá vendo? Não tem erro, né? Cada vez que eu quero salvar uma variável, eu vou colocando, ó. Então eu coloco create dataset e eu vou salvar uma variável que chama tempo, vírgula data igual a t. E eu escolhi usar nomes diferentes, tempo e t, mas você pode usar o mesmo nome se você quiser, tá bom? E fui salvando, ó, o x e o y que são meus dados de treinamento e o x underline t e o y underline t que são meus dados de teste. Para ficar mais fácil, eu também já estou salvando os tamanhos, ó, o SP, o SD e o ST. Eu poderia tentar encontrar isso de alguma forma, usando x.shape e tudo mais, mas salvando as variáveis fica mais fácil, tá bom? É tão pouco perto do dataset inteiro, não é? Ok? Então, veja, é só isso. Pronto. O arquivo vai ser criado e vai ser salvo. Como a gente está fazendo no Google Colab, ele vai criar uma pasta lá no Google Colab. Depois vai apagar quando você parar de usar, né? Mas se você salvar no Drive, aí não, tá bom? Mas se você estiver usando o Jupyter Notebook, por exemplo, ele vai salvar isso na sua máquina, ok? Simples assim, entenderam? Maravilha. Então isso encerra o código de criar o dataset e salvar. Agora o que eu vou fazer? Vou para a rede neural em si. Vou separar esse pedaço, vou esquecer que eu fiz isso. E toda aquela complicação de produto de matriz para gerar cosseno e tudo mais. Se você não entendeu direito, só está interessado na rede neural, então fica tranquilo e presta atenção a partir de agora, tá bom? Você vai ver que é muita coisa que a gente vai aprender aqui é muito parecido com a aula anterior, em que a gente usou uma rede neural para regressão linear. Então, se você não assistiu aquela aula, eu recomendo fortemente que você assista. Vai te ajudar bastante a entender essa aqui, tá bom? Ótimo. Então, o nosso schedule é esse aqui, como eu já falei, né? A gente começa ali importando as bibliotecas e vai seguindo esse caminho. Vamos dar uma olhada como cada pedaço do código funciona? Então, eu preciso importar as bibliotecas, certo? Dessa vez, eu preciso importar a biblioteca H5Py, porque eu preciso carregar os dados. E eu preciso do TensorFlow, porque é onde vai estar a rede neural em si. As outras eu sempre uso, né? O Matplotlib para fazer algum grafo e o NumPy para tudo, tá bom? Depois eu vou carregar o dataset. Ó, carregar o dataset é relativamente simples, né? A diferença é eu uso o mesmo comando, with, só que eu coloco um R aqui, ó. O nome do arquivo é o nome que eu já salvei, meu underline data underline set.h5, tá bom? E agora, na hora de carregar os dados, eu uso esse aqui, ó, HF, abro o colchete, coloco o nome da variável que eu quero, e se eu botar um dois pontos, eu quero dizer que eu quero tudo. Porque eu poderia ir lá e pegar só um número da matriz, mas eu quero a matriz inteira. Então eu uso o HF, o nome que eu dei lá quando eu salvei os dados, e jogo na variável que eu quiser. Eu escolhi usar um nome de variável diferente aqui, mas se você quiser usar o mesmo que a gente usou para carregar, funciona do mesmo jeito, tá bom? Tudo funciona, ok? Antes disso, eu acho que é importante vocês aprendam, por isso que eu coloquei aqui, um comando que diz o que tem lá dentro, tá bom? Porque você pode estar abrindo dataset de outra pessoa. E aí, antes de poder colocar esses comandos, você precisa saber o nome das variáveis que estão lá dentro, né? Então, quem faz isso é isso aqui, ó. É esse list, abre parênteses, hf.keys, ok? Então, eu usei um print para mostrar o que tem ali. E escolhi escrever isso como dados do arquivo. Então, quando você dá esse comando, ele vai escrever isso aqui lá no Colab, ó. Ele vai colocar o nome de cada uma das variáveis, tá vendo? E aí não há dúvida do que você tem que fazer, tá bom? Importei todas e estou aproveitando para dizer aqui qual o tamanho dos dados, para a gente lembrar qual o tamanho dos dados que eu tenho na hora que eu for configurar a rede, tá bom? Então, ó, o número de dados que eu tenho é 2 vezes o SD, então eu vou ter, como eu configurei lá para 80 o SD, eu vou ter 160 exemplos de treinamento e 20 exemplos de teste, ok? Maravilha, essa é a parte tranquila. Agora vamos para a rede neural em si, certo? Então, criar e configurar a rede neural não é simples. É mais fácil dividir em 4 partes, como a gente fez na aula anterior. Primeiro eu crio, depois eu vou adicionando as camadas, aí eu compilo essa rede para poder dizer qual é o otimizador que eu vou usar e para poder dizer qual é o loss e a métrica.
e aí depois eu mostro um resumo, tá bom? Vamos explicar com calma cada uma dessas tarefas, fica tranquilo. Aqui é só o overview. Bom, então eu começo criando a rede, ou definindo a rede, se você preferir, tá bom? Quem vai fazer isso é esse comando tf.keras.sequencial, e aqui eu só preciso dizer que isso é uma rede, escolher uma variável, aqui a gente está usando model, porque de uma modo geral todo mundo chama isso aqui de model, então fica mais fácil para você olhar os outros helps, mas você pode chamar do nome que você quiser aqui, tá bom? Mas esse nome vai aparecer agora num monte de comandos, certo? E aí você pode dar um nome para essa rede. Eu escolhi chamar ela de redif02, já que a gente chamou de redif01, a primeira rede da aula anterior, tá bom? Se você quer saber mais sobre esse comando, dá uma olhada nesse link aqui, certo? A gente poderia usar o sequencial para já definir alguma coisa, alguma das camadas e tal, mas a gente não vai fazer isso, a gente vai adicionando elas. É mais simples porque depois fica mais fácil adicionar várias camadas e eu posso definir mais coisas quando eu for adicionando elas. Se eu adicionar direto no sequencial, eu tenho que usar um monte de parâmetro pré-configurado, tá bom? Maravilha. Então agora eu vou adicionar as camadas, certo? Adicionar a camada eu tenho que fazer uma a uma, tudo bem? Então, cada camada que é adicionada, eu tenho que usar o comando model.add. Tá vendo o nome model aqui? Ó? Se você tivesse dado um outro nome lá, você tinha que mudar o nome, ok? E vou adicionando cada camada nessa rede. O comando que faz isso chama dense, mas que está dentro do layers, que aí sim está dentro do keras. Então você tem que escrever lá tf.keras.layers.dense. Eu sei que você pode, na hora de importar, já importar o layers e aí só usar o comando dense, mas eu não quero fazer isso dessa vez. Eu quero importar o mínimo de bibliotecas possível e lembrar aonde estão as coisas. Lembrar que o dense está dentro do layers, está dentro do keras, dentro do tf. Eu sei que o comando fica grande, mas isso não vai matar ninguém usar um comando grande. Acho que fica mais confuso importar um monte de bibliotecas, porque depois você não sabe que comando está em que lugar. Tá bom? Bom, a nossa primeira camada de rede neural é a mais difícil de criar, porque nela eu tenho que definir tanto a entrada quanto a saída. Tudo bem? Então, eu vou criar uma camada que vai ter SP entradas. Lembra, SP é o número de pontos que tem a minha curva do cosseno. Ou seja, a minha rede neural vai receber a curva inteira de cosseno, a minha curva inteira de ruído, ponto a ponto. Cada entrada, cada ponto da curva vai entrar num neurônio, ok? Eu preciso escolher quantas saídas vai ter essa primeira camada, então eu escolhi 12. É um número meio que padrão, mas você pode mudar um pouquinho para ver o que acontece. E escolhi usar uma função de ativação. Para a classificação, a ReLU tem se mostrado muito boa, especialmente para as camadas mais internas, ok? Mas você pode trocar também se você quiser. Lembra então, essa função dense gera uma camada de neurônios bem padrão, assim, sabe? Cada neurônio vai fazer essa conta aqui, ó. A saída é igual à função de ativação, no caso uma ReLU, uma retifier linear, e aí ele vai fazer o produto escalar, né? Entre a entrada e o kernel. O kernel, para a gente, são os pesos, ok? E depois ele vai somar um bias, que é um valor constante. Isso vai ajudar para algumas previsões, ok? E isso ele vai colocar na saída de cada uma dessas saídas aqui, ó, cada uma dessas 12 saídas. Como cada neurônio tem seus pesos, então cada saída vai sair de um jeito, tudo bem? Se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhada aqui nessa função dense, sobre como funciona. Mas acho que ficou claro, né? É uma conta que eu calculo o argumento e depois passo pela função de ativação, ok? Depois a gente vai colocar outras camadas. Ó. As camadas intermediárias, eu não preciso mais dizer quantas entradas ela tem. Eu não devo mais fazer. Se eu fizer, vai dar erro no código. Porque é óbvio que a segunda camada vai ter 12 entradas, já que a primeira tinha 12 saídas, certo ou não? E é claro que se essa aqui eu gerei ela com 8 saídas, aqui vai ter 8 entradas, tá bom? Então não adianta eu ficar colocando um monte de informação, porque ele vai se sobrepor e vai dar erro no programa. Tudo bem? Então essa é uma coisa importante. Quando tem uma camada só, eu tenho que dizer tudo, entradas e saídas. As próximas eu só digo as saídas, porque as entradas são as saídas da camada anterior, ok? Esse primeiro número, então, são as saídas da rede, certo? Como no final eu quero uma classificação, eu quero que ela diga, ó, isso é um cosseno ou isso é só ruído. Então, é uma saída só, única, que vai me dizer entre 0 e 1 lá o que está acontecendo, tá bom? Eu vou construir, então, uma rede que tem mais ou menos essa cara aqui, ó, certo? Essa simbologia aqui. Eu tenho SP entradas, de acordo com a minha resolução temporal. Depois eu vou ter 12 saídas aqui que vão entrar nessas 12 entradas daqui, ok?
Depois eu tenho 8 saídas que vão entrar em 8 entradas dessa camada, e isso vai virar uma saída só, que eu vou mostrar depois, ok? Bom, eu escolhi colocar relu, relu e sigmoide, certo? Então, as minhas camadas vão ter essas funções de ativação aqui, ó. A relu ela vem em 0 e depois vira uma linear, e a sigmoide ela é limitada tanto na parte inferior quanto na parte superior, né? Ela vai de -1 até 1, então é bom porque ela trava certinho o nosso resultado, né? Ok? Vai de 0 até 1, quer dizer, então ela trava certinho o nosso resultado, tá bom? Ótimo. Então, agora que a gente criou a rede inteira, camada por camada, a gente vai compilar ela, tá bom? Então, na hora de compilar, de novo, você pode tentar compilar de uma vez aqui, usando só o model compile, mas eu acho melhor você criar uma variável usando a função do próprio otimizador, a classe do otimizador, certo? Essa classe Adam é um otimizador bastante sofisticado que tem um monte de parâmetros de entrada. Eu estou definindo só o learning rate, né? Que você, se você não sabe o que é, vai olhar as aulas de teoria aqui de rede neural, porque lá tem especificamente como que funciona esse learning rate, tá bom? Também o loss, também métrica, tudo isso está explicado lá. A gente aqui, então, vai falar mais um pouquinho, claro, né? Mas essa parte mais intuitiva está explicada ali. Lembrando que eu sempre sou obrigado a dar para um modelo qual é a função de loss, senão ele não tem o que minimizar, e com que algoritmo ele vai minimizar, se é um gradient descendente, se é o Adam, tem um Adamax, tem um monte de outros algoritmos, tá bom? Geralmente a gente gosta de usar como métrica a acurácia em classificação. Acurácia significa qual a parcela que ela acertou. Então eu estava fazendo 160, quantos desses 160 ela acertou? Acertou a 160 no final ou ela acertou 155? Aí ele vai fazer 155 dividido por 160 e vai dar uma porcentagem, né, de acertos, uma probabilidade de acertos, tá bom? Maravilha. A gente vai escolher então aqui como função de loss o binary cross entropy, certo? Ele é muito usada para classificação. A cross entropy é usada para qualquer classificação, mas existe a binary cross entropy que é um pouco mais rápida, mas é específica para classificações binárias, como é o nosso caso, né? Então vai, tá bom? Olha, não tem como eu ficar explicando binary cross entropy nessa aula, certo? Não, porque ele tem muita teoria por trás dessa função de loss. Mas muito brevemente, o que ele faz? Ele calcula a entropia cruzada usando a entropia de Shannon, certo ou não? Que é uma entropia de teoria de informação, não é aquela entropia da física, né? O cálculo que é feito, no fundo, é um cálculo bem simples, é menos a somatória da probabilidade de x vezes o logaritmo natural da outra probabilidade de x. E essas probabilidades de P e de Q são as probabilidades daquelas saídas conhecidas, ou seja, do y-train, e a probabilidade de Q é da saída da rede, certo? Então, do resultado que a rede dá. Então, quando a rede dá um certo resultado, eu vou calculando as probabilidades de sucesso, né? Já que é uma binária cross entropy, e vou comparando essas probabilidades. De algum modo, essa função aqui serve para medir o quanto o conjunto de saídas conhecidas e o conjunto de saídas previstas são diferentes, né? Então ele cresce quando essas saídas são muito diferentes. E o que eu quero é que elas sejam iguais. Então a binary cross entropy serve para minimizar, quando eu vou encontrando um mínimo, eu vou encontrando distribuições de probabilidade iguais para a saída conhecida e para a saída prevista. Que é o que eu quero que elas sejam iguais, tá bom? Então lembrando que na aula teórica eu falei bastante, não de binary cross entropy, né? Quem sabe a gente faz uma aula só para isso no futuro. Mas por enquanto, procura no canal, quem sabe ela já está lá. Mas por enquanto o que a gente tem é que a Binary Cross Entropy serve para o que a gente quer quando eu estou trabalhando com classificação. Ela é bastante eficiente, como a gente vai ver. E se você está interessado em o que são de fato funções loss, você pode olhar na nossa aula de teoria, tá bom? Também as funções loss que existem no Keras podem ser verificadas aqui. E se você quiser realmente se aprofundar o que é cross-entropia e a sua aplicação para machine learning, eu recomendaria esse link aqui que ele explica bastante coisa, tá bom? A gente escolheu um outro otimizador também, um otimizador bastante mais sofisticado, que é o Adam, certo ou não? A biblioteca do Keras tem um monte de otimizador. Na aula passada a gente usou só um Stochastic Gradient Descendant. Dessa vez a gente subiu um nível, certo? O Adam é um Stochastic Gradient Descendant, mas que tem uma estimação adaptativa de momentos de primeira e de segunda ordem. Então ele tem mais parâmetros para você ajustar.
E esses parâmetros vão mudando ao longo. Você dá parâmetros iniciais e ele vai trocando. Agora, eu só vou dizer que ele funciona bem. Há uma diferença importante é que o Adam funciona bem com learning rates baixos, ok? Você não deve jogar um learning rate de 0,3, 0,4, que o Adam vai ficar perdido. Ele trabalha com learning rates bem baixos. 0,05 já é um learning rate bem alto para o Adam. Geralmente eles trabalham com learning rates ainda mais baixos, ok? Se você está bastante interessado, no final dessa aula, como se fosse um apêndice, eu vou mostrar as equações que estão por trás do Adam, ok? Essas equações foram tiradas dessa referência aqui, que de fato está citada aqui, ó, no help lá do otimizador Adam, ok? E se você quiser ver outros otimizadores, olha esse link aqui. Ótimo. Então, além do loss e do otimizador, eu posso pedir uma métrica para poder dar uma olhada no resultado para além do loss. Porque, por exemplo, a cross-entropia não é tão fácil de interpretar quanto a acurácia, né? Então, eu vou usar como métrica a acurácia. A acurácia não serve como função de loss, porque ela não é contínua, ela varia abruptamente. Por isso que ela não serve. Mas ela é muito boa para olhar o que aconteceu, né? Eu tinha 160 dados de treinamento. E eu vou treinar minha rede minimizando o loss. Quando eu decidir que eu já minimizei bastante, eu vou olhar o que essa minimização de loss significou do ponto de vista de acurácia. Quanto desses 160 eu estou acertando? E posso olhar isso ao longo do treinamento também, certo ou não? A acurácia é realmente é só isso, é só olhar, comparar quantos acertos eu tenho, comparando o previsto com o conhecido. Bom, no final eu estou mostrando a rede usando esse print model summary, tá bom? Agora veja que a nossa rede é bem mais interessante, né? Ela tem 3 camadas, certo? A dense 1 e a dense 2, né? Aqui ela diz o tamanho das camadas, ó. Então, essas camadas têm 12 saídas, 8 saídas e uma saída, certo? E como essas camadas são densamente conectadas, de fato, para ajustar essa camada, eu preciso de 372 parâmetros, dá uma olhada. Aqui 108 e aqui 9. Mas é porque cada uma dessas 12 saídas vão se interconectar com os outros neurônios, né, da próxima camada. De modo que eu tenho um monte de conexões. Eu não pego um neurônio e conecto no próximo. Eu pego um neurônio e conecto em todos. Aí pego outro neurônio e conecto em todos de novo. Pego outro neurônio e conecto em todos. Cada conexão gera um peso e ainda tem os bias para ter mais alguns parâmetros de ajuste. Então a nossa rede vai ter 485 parâmetros para ajustar. É muito, né? São muitos parâmetros de ajuste. Por isso que ela talvez fique esperta. Mas tem que tomar cuidado. Se esse número crescer muito rápido, os algoritmos de otimização não conseguem calcular os 485 parâmetros, certo? E quem tem que encontrar os 485 parâmetros que minimizam o loss é o Adam. Será que ele vai conseguir fazer isso? Ou será que eu exagerei e devia ter usado uma rede menor, com menos saídas e, consequentemente, menos neurônios, né? Vamos dar uma olhada? Bom, então, uma vez feito isso, agora eu boto no meu sistema para trabalhar, né? Configurei tudo, agora eu vou treinar ele, certo? Então, treinar significa dizer, olha, para essas entradas aqui, as saídas esperadas são essas, né? Vamos deixar o bite size de lado um pouquinho. Eu quero que você faça 100 ciclos de treinamento e não quero que você me conte nada durante o ciclo de treinamento, tá bom? Além disso, quando o meu pacote de dados é muito grande, nesse caso eu tenho 160, é grande, mas nem tanto, eu posso escolher passar só uma parte. Eu posso dizer para ele que assim, a cada ciclo é para ele olhar só metade dos dados, ou para ele olhar um terço, ou para ele olhar 70%, sei lá, ou só 10 de cada vez. No meu caso, eu escolhi o batch size do tamanho dos dados, 2 vezes SD, ok? Que é o padrão que geralmente está pré-definido, olhar tudo. Mas eu explicitei aqui, porque a gente já está trabalhando com um pacote grande, 160. Será que se eu olhar 100 de uma vez, fica mais rápido e o resultado ainda é bom? Boa pergunta, certo ou não? Ok? Bom, e no final eu jogo tudo dentro dessa history aqui, ó, que eu vou usar ela para plotar os gráficos de loss e de acurácia ao longo do treinamento, tá bom? Então aqui tem uma explicação rápida, não. Os epochs são os ciclos de treinamento, ok? É quantas vezes ele vai passar por todos os dados que estão definidos ali no batch size, não todos os dados de x e y, porque eu posso só escolher uma parte por ciclo usando a variável batch size, tá bom? E o batch size então é isso, de algum modo ele está explicado. E o verbose é dizer
O que eu quero que ele me diga durante o coisa. Eu não gosto nem de barra, nem de linha, porque polui muito ali a saída do Google Colab, né? Mas se você quiser um deles, pode colocar, não tem problema, tá bom? Eu gosto de colocar no silencioso e depois fazer um gráfico, para mim parece melhor, ok? Então foi isso que a gente faz, a gente deixa no silencioso e depois de treinar a rede eu uso um último pacote que mostra o resultado da performance do treinamento. Então são esses conjunto de comandos aqui que eu não vou explicar como é que se faz um gráfico aqui no Python, certo ou não? Eu só estou usando o subplot para separar o gráfico do loss e do acurácia, né? E a variável que eu ploto, ela está aqui, ó, history.history, e aí aqui dentro eu coloco o nome do que eu vou plotar. Então no caso só tem duas coisas para plotar, o loss e a acurácia, ok? Então eu vou plotar o loss e a acurácia, certo? Tá aqui, ó, olha que bonitinho que ficou a nossa rede, tá vendo? Ela cai rápido e chega numa boa acurácia, tá bom? O loss cai rápido e chega numa boa acurácia. Ótimo. Agora que eu já treinei a rede, agora eu vou testar, né? Então o teste é mais severo do que o treinamento, porque eu estou colocando dados completamente inéditos para minha rede treinar. Mas é para isso que eu faço uma rede neural, né? Eu não faço uma rede, geralmente, eu não estou pensando numa rede que só trabalha com os dados que eu dei de entrada. Eu quero que você seja capaz de tratar outros dados, tá bom? Então lembre, eu gerei um outro conjunto de 20 dados de teste e vou mandar ele verificar. Então para isso eu uso esse model predict, aí é muito simples, né? E simplesmente passo as entradas e ele me devolve as saídas. É muito simples usar uma rede neural treinada. O difícil é definir, construir a rede e treinar a rede. Usar a rede é como chamar uma função, chamar a função cosseno, por exemplo. Certo ou não? Assim que eu rodo, ele já mostra os resultados bonitinhos ali, tá vendo? Esse model predict já faz isso, né? Mas se você quiser os valores para usar para alguma outra coisa, eu vou mostrar aqui como é que você imprime eles separadamente, tá bom? Ó, então, para poder calcular, eu posso usar o Model Evaluate, né? Então, eu poderia ter colocado loss, vírgula, acurácia aqui, mas eu coloquei só esse tracinho, porque o acurácia é o segundo. Então, ele não guarda aqui nada e guarda a acurácia desse x com esse y. Então, o que ele faz? Ele, de novo, faz um predict, só que ele já faz o predict e já compara com o teste e já gera acurácia. Ele gera acurácia porque a acurácia é a métrica. Se fosse uma outra métrica, ele geraria outra métrica, tá bom? E aí eu estou mandando imprimir e estou mostrando aqui um outro jeito de imprimir usando aqui o porcento, certo ou não? Usar o porcento em vez da vírgula e colocar o nome da variável tem a vantagem de eu poder definir com quantas casas decimais eu estou fazendo esse print, tá bom? Então eu escolhi com duas casas decimais, então ele colocou lá 80.00, ele acertou em 80% a minha acurácia. Não foi nem muito alto nem muito baixo o resultado, tá bom? Nota que se você pegar o mesmo código e rodar de novo, pode dar um pouco diferente, porque ele inicializa randomicamente os pesos, tá bom? Mas na média vai acontecer alguma coisa parecida com isso. Depois eu pedi para mostrar os dados. Então, para mostrar, eu queria uma tabelinha bonita. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, né? Quer dizer, saída conhecida, saída prevista, saída conhecida, saída prevista. Para fazer isso, eu usei o concatenation. Então, ele vai concatenar o vetor de saídas conhecidas, y-teste, com o valor de previsão. Mas a minha previsão é a saída via sigmoide, né? Então ela varia continuamente. Então eu dei um round para ele fechar entre 0 e 1, tá bom? Ou seja, abaixo de meio é uma previsão de 0 e acima de meio é uma previsão de 1, tá bom? E mandei ele fazer isso concatenate no eixo 1. Depois é só usar o print aqui, ó. E olha que bonitinho, ó. Aqui tem os 20 resultados, ó. Quando a entrada foi 1, deu 1, 1, 1, 1. Isso aqui é tudo acerto, acerto, acerto. E aqui errou. Acerto, errou de novo. Acerto, 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 acerto. Outro erro aqui, outro erro aqui. Uma tabela dessa podia me ajudar a perceber que ele, por exemplo, sempre acerta quando é 1, 1 e só erra quando é 0, 0. Algo do tipo, tá bom? Tendo essas duas variáveis, posso até fazer uma subtração, né? Então, para fazer um gráfico do resultado, o que eu fiz? Eu criei uma figura nova lá, depois eu fiz um y-teste menos o round do predict, tá bom? Ou seja, subtraí as linhas daquela tabela, certo? E usei como título, né, o erro de previsão, que é o y menos o y previsto, tá bom? Tá aqui o resultado, certo ou não? Então, o resultado ficou assim, ele tem dois erros nos primeiros 10 dados e 2 erros nos primeiros últimos dados. Se isso aqui der uma linha cheia de zeros, é porque ele errou nunca, tá bom? E aí dá para ver quais foram esses 80% de acurácia, o que aconteceu, né? Você que sabe, você prefere o gráfico ou a tabela? Agora que você já viu como
o nosso código funciona, etapa por etapa, explicadinho, linha por linha, a gente vai executar isso tudo no Google Colab, ok? Eu sei que tem bastante informação nessa aula, mas se você quer só saber como é que roda esse código todo para depois poder começar a mexer e fuçar e entender alterando, essa é uma boa prática também, tá bom? Então você só precisa de um navegador e de uma conta no Google. Aqui eu vou usar o Google Chrome. Maravilha, eu estou com o meu Google Chrome aberto e agora você pesquisa aí no seu buscador Google Colab. Aqui o meu já está aqui, certo? Então, Google Colab. Você entra no Google Colab. Se você nunca usou, vai aparecer em branco. Se você já usou, aparece todos os seus últimos recentes. Você pode fazer uma busca aqui se você quiser. Mas os meus códigos já estão todos montadinhos aqui nesse IANN classificação binária.keras, né? Você pode botar um nome tão comprido quanto seja útil para você achar o que você precisa, tá bom? Lembra-se, a nossa aplicação está separada em duas. E mesmo dessas duas, eu escolhi usar mais de uma célula, tá bom? Então o que eu fiz? Eu deixei a primeira célula para mostrar salvar o dataset e mostrar os gráficos. Toda aquela primeira aplicação está aqui, então. Agora, a segunda aplicação, a da rede neural, eu separei. Eu fiz uma célula para carregar os dados, depois fiz uma célula para a rede neural em si, depois fiz uma célula para previsão, usar ela para previsões. Então aqui eu crio e treino, e aqui eu uso ela para fazer as previsões, tá bom? E depois eu tenho aqui aquele pequeno código do exercício, ok? Depois tem outros códigos que eu estou usando para outras coisas nesse mesmo notebook do Google Colab. Então, para executar, se você não tem, é só sair digitando, né? Digita aqui, é texto puro. Se não, você clica aqui do lado que ele vai executar. Depois que ele inicializar, já tem RAM, tem disco, tem tudo, é só clicar. Ó, ele vai executar. Quando ele parar de girar aqui, ó, ele executou e disse até o tempo, aproximadamente 1 segundo, tá vendo? Ele conta um pouquinho mais aqui, se você deixar o mousezinho, 1.322 segundos, ok? Ó, então ele demorou 1.322 segundos para gerar todos esses dados, e são muitos, né? Porque eu estou usando 80 de treinamento, cada um com 30 pontos, e lembra que são 80 de treinamento para o randômico, 80 para o cosseno, né? Então é um monte de dados. Só o dado de treinamento tem 160 por 30, tá bom? E os dados de teste tem 20 por 30. Ele vai gerar os três sinais aqui, né? Que a gente combinou aqui, que eu mostrei para vocês, usando um for, para dar uma olhada em três exemplos. Ó, eles parecem bons, né? Olhando para eles, eu não sei dizer o que é o que. Então é um bom desafio para a minha rede. Eu estou trabalhando com 70% de porcentagem de ruído, ok? Ótimo. Então agora eu vou carregar os dados. Você deve estar se perguntando, ele salvou aonde esses dados? Ó, se você clicar aqui, ó, nos arquivos, ele vai mostrar onde está aqui, ó, tá vendo? Esses dados ficaram com 47.85K. É muito pequeno. Se tivesse salvado em texto, ficaria muito maior, tá bom? 47.85K só, certo? Então tá aqui. Se você salvar outros datasets, está aqui, com o nome que você deu, certo ou não? Ele tem um disco que ele te dá, né? O Google Colab. Então você pode usar, enquanto tiver espaço no disco, você pode. Ó, 70 GB. Fica à vontade, dá para fazer muita coisa, tá bom? Então agora eu vou carregar, certo? Eu sei que vai dar certo porque ele vai usar outras variáveis, né? Eu sei que ele não está usando as variáveis daqui, porque a daqui chama x, certo? x_t, e de fato o meu teste de treinamento eu escolhi usar como esses nomes aqui, ó, durante todo o algoritmo da minha rede neural. Então eu vou rodar e ele vai carregar os dados. Ó, ele demorou para carregar esses dados 0,6 segundos, é muito rápido, tá bom? Ele mostra o que tem e mostra o tamanho dos dados de treinamento e de teste. Agora é a rede em si, certo? Então vamos mandar bala, vamos executar aqui e deixar ele definir e treinar essa rede. Olha só quanto tempo ele demorou, 1.66 segundos, muito pouco tempo, né? Então tá aqui a minha rede. Ó, lembra como eu falei para vocês? Eu já rodei esse célula várias vezes, ó. Então ele está criando cada vez mais camadas e tal. Ele funciona, não é que ele não funciona, mas se você começar a fazer isso demais, ele começa a ficar meio perdido. Daqui a pouco eu já ensino para você como não deixar isso acontecer. Ó, a nossa função de loss caindo bonitinho, a nossa acurácia subindo bem rápido, tá vendo? Tá funcionando muito bem, né? Agora vamos fazer as previsões, ó. Eu vou rodar para fazer as previsões e a acurácia que ele encontrou dessa vez foi de 70%. Lembra como eu falei para vocês? Ele varia um pouquinho, né? Ele às vezes erra um pouquinho mais, às vezes erra um pouquinho menos. E o ponto em que ele erra é aleatório. Ó. Então ele deu 2 erros só quando os dados eram cosseno mais ruído, mas teve 4 erros quando os dados eram puro ruído. Tá bom? Se a gente rodar de novo, provavelmente vai dar um resultado diferente, certo? E
A resposta lá do exercício 1 está aqui, ó. Dessa vez ele só precisou de n igual a 9 para chegar nessa acurácia de 0,85. Né? Nada mal, certo ou não? Tudo bem? Ó, se você quiser garantir que você está rodando tudo pela primeira vez, você vem aqui no ambiente de execução, certo? E manda ele reiniciar e executar tudo. Ao fazer isso, e diz sim, né? Ele zera todas as variáveis, realoca o espaço no disco e tudo mais, mas não apaga o arquivo, certo? Isso ele não vai fazer. Mas ele vai acabar gerando o arquivo de novo porque está aqui, né? Mas se você tivesse separado em notebooks diferentes, ele só carregava, tá bom? Então agora ele rodou como se fosse pela primeira vez. Então agora os nomes estão certinhos, ó, Dense, Dense 1 e Dense 2, tá bom? A função de loss e de acurácia estão aqui. Vamos ver qual foi a acurácia que ele chegou dessa vez, ó, 85%. Varia, né? Varia porque está tudo aleatório aqui. Tanto os pesos iniciais são aleatórios, quanto o meu dataset é aleatório, tá bom? Se você quer ter certeza que você está fazendo testes novos com o mesmo dataset, você simplesmente não deixa esse começo rodar de novo, tá bom? Separa essa primeira parte em outro notebook, certo? Isso é uma das vantagens de fazer separado, né? Criar e salvar e depois rodar, porque você pode testar só o seu algoritmo sem ficar trocando o dataset. Vai que você, sem querer, deu um dataset com mais sorte, tá bom? Dessa vez ele errou bem menos, né? Interessante. Vamos voltar lá, que eu tenho alguns exercícios para propor para vocês. Agora que a gente já viu tudo como funciona a rede, já até rodou lá no Google Colab, o que falta saber é se você conseguiria fazer alterações para poder fazer outras coisas com essa rede neural, né? Fazer alguns testes sobre se ela está indo bem ou mal, tá bom? Então, eu vou deixar aqui alguma série de sugestões de exercício. O primeiro é como se fosse um pré-requisito para fazer os outros, né? A gente precisa saber quantos epoques eu preciso para chegar numa certa acurácia. Isso me diz o quanto meu treinamento é rápido ou não, é eficiente ou não, tá bom? Então a gente vai usar como limítrofe 97% de acurácia. Afinal de contas, eu só tenho 20 pontos lá nos meus dados de teste, certo? Então 20 pontos, cada ponto é 2,5%, ou seja, um só. Eu ainda permito, eu vou tentar fazer um teste para me perguntar em quantos epoques eu precisei fazer, ou seja, quantas iterações eu precisei dar, até chegar numa acurácia que passa de 97%. Então, passar de 97% é um erro em 20 ou nenhum erro em 20, certo? Ok? Do ponto de vista estatístico, para a gente vai ser a mesma coisa, tá bom? Uma vez que você faz isso, você consegue ter um qualificador do seu treinamento. E aí você pode agora se fazer outros testes. Então, uma pergunta. A gente trocou um otimizador da aula anterior para essa por um otimizador mais sofisticado, mais difícil de entender, por consequência, que demanda mais tempo computacional para rodar, que é o Adam. Será que isso valeu a pena? Então, faça um teste, certo ou não? Tente descobrir qual deles se sai melhor, o Adam ou o SGD. Não do ponto de vista de tempo computacional, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Mas assim, troca o Adam pelo SGD e ajusta o learning rate para o SGD ficar bom, certo ou não? E aí depois compara. Que otimizador alcança 97% de acurácia com menos epochs? Depois, se pergunte a mesma pergunta que fez outra vez. E se eu tivesse mais dados, era melhor ou era pior? Certo ou não? Então faz a mesma coisa. Vai variando os dados. Começa com um dado que eu tenho 50 exemplos de cada, certo ou não? E não 80. E depois vai aumentando esses 50 até ter 400 de cada, ou seja, um baita de um dataset, né? Bem maior do que os nossos 80, 5 vezes maior. Isso melhora quando eu boto um dataset maior e eu alcanço uma acurácia de 97% com menos ciclos de treinamento? Boa pergunta. Bom, e aqui eu queria deixar um grande desafio, certo? Um super exercício para vocês. A gente estudou nas aulas de teoria o que são features. Então, feature é uma informação dos dados e não o dado em si. Se você percebeu, foi perspicaz, nós fizemos uma rede em que a rede tem como entrada os dados puros. E ainda assim ela saiu muito bem, ela teve 80% de acurácia com 70% de ruído, certo? Não, nada mal, né? Mas será que eu não poderia melhorar esse comportamento extraindo dos dados informações mais interessantes do que o próprio sinal? Não sei. Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem. Mas eu vou dar uma sugestão de como fazer isso. A minha sugestão aqui é usar o espectro de potência. Note que eu estou comparando um sinal periódico de um sinal não periódico. Então, se eu fizer uma transformada de Fourier e tirar o espectro de potência, eu devo ter um pico bem na frequência do cosseno, ok?
Eu estou mostrando aqui um exemplo para um sinal com uma incidência de ruído menor. Mas dá uma olhada, ó. Quando a porcentagem de ruído não é muito grande, ainda assim eu tenho dificuldade para definir onde está o cosseno e onde está o ruído aqui, esses dois sinais. Mas olha o espectro de potência delas, ó. Tá na cara que a potência está espalhada no ruído, porque isso aqui é um ruído gaussiano. Já no cosseno tem um pico de potência bem na frequência do cosseno. O nosso olho reconhece mais facilmente aonde está o cosseno e aonde estão os dados randômicos olhando para o espectro de potência, concordam? E a rede neural, para ela tanto faz ou ela também vai ficar mais esperta se ela tiver que olhar o espectro de potência? Então, o que esse exercício está pedindo? Relativamente complexo. Ó. Faz um código que levanta a curva de acurácia em função da porcentagem de ruído para a curva que a gente já tem. Isso já não é fácil. Faça isso com calma, certo? Lembrem-se que você não pode ficar criando a rede toda hora, senão daqui a pouco o Python dá um erro. Se você gerar a rede e depois rodar de novo sem resetar o ambiente do Colab, você vê que ele vai criar depois o Dense 4, 5, 6, ele vai colocando mais camadas. Ele tá perdido, ele está criando novos modelos, ele vai se embananar. Então você tem que criar a rede e depois só executar o treinamento várias vezes para identificar se mudando a taxa de ruído você consegue levantar uma curva de acurácia em função da taxa de ruído, ok? Ou seja, você vai ter que pegar os códigos que eu acabei de explicar nessa aula e reestruturar eles. Você não vai mudar nada, a não ser fazer um loop, né? Mas você vai ter que reestruturar a ordem que eles estão. Vamos ver se você consegue. Só o item A já é um baita exercício. Mas depois eu quero que você troque. Faça mais um passo de cálculo e transforme os sinais em espectro de potência. Nossa, você deve estar pensando, puxa, eu não sei fazer isso. Como que eu faço para transformar de Fourier? Isso é uma aula inteira. É, isso é verdade. Mas o Python tem solução pronta para isso. Ó, dá uma olhada no help se você quiser, do scipy.signal. Mas é só isso. Ó. Se você usar lá nas bibliotecas from scipy import signal, depois usar esse comando aqui, ó, frex ipsd igual a signal.welch, você só precisa dar a entrada x, colocar como taxa de amostragem o SP dividido por 4 e colocar como o número de pontos por janela como o próprio SP, porque a gente tem poucos dados, né? Senão ele vai se perder, que ele vai transformar de Fourier para você, tá bom? Só com essas linhas aqui, ele já vai colocar nessa variável PSD o espectro de potência, ok? Então, uma vez de posse dele, faça um teste, né? Faz uma vez e faz o gráfico para ver se funcionou, mas uma vez de posse dele, faz a mesma coisa que você fez aqui. Levanta a curva de acurácia, só que agora não com a entrada com o sinal puro, mas a entrada vai ter o espectro de potência. Toma cuidado, viu? Quando você tira o espectro de potência, cai o número de entradas, tá? Dá uma olhada. Mas você não vai mais ter 30 entradas de neurônio, você vai ter menos, tá bom? Provavelmente alguma coisa perto da metade disso. E no final, então, compara os dois resultados, certo? É um baita exercício. Se você conseguir, você está entendendo muito bem o que a gente está fazendo aqui, ok? Bom, como eu falei, né? Se você quiser dar uma olhada, pega o código que cria e salva o dataset e coloca só isso aqui no final, ó. Quando você fizer isso, ele já vai gerar nessas duas variáveis aqui as suas grandezas que você vai precisar usar para trocar. Você pode salvar elas no seu dataset e depois trocar uma pela outra, certo? Ou pode salvar um dataset novo que só tem os espectros de potência. Vai de você, ok? O primeiro eu vou dar a resposta, porque você vai precisar da resposta do primeiro para os outros, mas é só uma resposta sugerida, tá bom? Se você implantar esse pequeno código aqui, você já consegue descobrir quantos foram os passos que você precisou para chegar numa acurácia acima de 0,97%, tá bom? No caso, no meu exemplo, na vez que eu rodei, precisou de 15 exemplos de treinamento. Veja que a gente está fazendo um epoch de 100 para garantir, mas se você parasse em 15 já estava uma acurácia muito boa, tá bom? Como prometido, né? Nesses dois últimos slides eu vou falar um pouquinho do Adam. Então, o Adam é um otimizador, certo? Ele usa dois momentos e um passo de tempo variável. Significa que ele tem um monte de entrada. Ele tem como entrada o alpha, que é o learning rate, o beta 1 e o beta 2, que são os decaimentos desses momentos. Então, como eles são ajustáveis, eles vão cair ao longo das iterações. Quão rápido eles vão cair, você define aqui no beta 1 e no beta 2, tá bom? É claro, ele precisa da função loss, que vai ser minimizada, mas isso você não precisa dar, né? Você dá a função loss depois, dizendo lá, por exemplo, binary cross entropy, né? E tem os pesos iniciais, que se você não fizer nada, ele também vai saber que é o peso randômico padrão dele lá. E tem esse eta, que você pode configurar se quiser.
ele é um número que tem que ser muito pequeno para uma divisão lá não dar zero. O padrão dele é E10 a menos 8. Você vai ver quando eu jogar as equações aqui, tá bom? A gente vai ver que por trás dele tem simplesmente um gradiente descendente. Mas olha, eu só vou mostrar as equações aqui. O objetivo não é que você compreenda exatamente como essas contas funcionam. É só que você veja que por trás de um otimizador complexo, como o Adam, você só tem meia dúzia de operações lá. Você poderia implantar ela num código em Python separado, sem precisar do que era, se você assim desejasse, tá bom? Ó, a conta que ele tem que fazer é isso, o algoritmo que ele faz é isso aqui. Ó. Ele inicializa o M0 como 0, o V0 como 0 e o T como 0. Isso, o T é o passo do tempo, o M é o momento, o primeiro, e o V é o segundo momento. Ele está pensando mesmo em momento e velocidade, mas são momentos de qualquer coisa, são momentos da função loss, tá bom? Depois tem que fazer um laço. Ele escolheu usar aqui, e eu vou seguir a bibliografia, um while, mas você poderia fazer um for. É mais fácil fazer um for se você quiser, provavelmente. Então, o que você vai fazendo? Você vai incrementando o seu passo de tempo, não é? Você tem que calcular o gradiente da função de loss, que geralmente já está até pré-programada quando você escolhe uma, e joga nessa função GT aqui. Ó. Então, o GT é o gradiente. Como era no nosso gradiente descendente, que a gente usou na aula passada, certo? No SGD. Se você quiser saber esse algoritmo para o SGD, olha a aula passada que lá eu explico. Ele é muito mais simples, né? Ele é uma conta só. Aí depois você calcula os novos momentos, usando esse beta 1 e beta 2, ó, é uma conta, certo? Não tem nada demais. O mais interessante é notar que o segundo momento ele é proporcional ao gradiente ao quadrado, tá bom? Então eu tenho um momento que é proporcional ao gradiente e outro que é proporcional ao gradiente ao quadrado, um momento de queda mais rápida. Mas depois, na hora de usar ele, bom, aqui tem duas contas que eu preciso fazer para corrigir, porque eles têm bias. E depois, na hora de usar, é muito parecido. Ó. Então, os novos pesos vão ser iguais aos pesos da iteração anterior, que talvez sejam zero, porque eu inicializei ou não, menos o learning rate vezes essa conta aqui. Ó. Essa conta é o primeiro momento dividido pela raiz quadrada do segundo momento mais eta. Tá vendo? Às vezes o segundo momento pode dar zero, né? E aí eu faço um dividido por zero e dá pau no sistema. Não pode. Então eu uso um eta pequenininho só para não dar erro. Tá bom? Ok? E aí ele termina o A e eu retorno esse ômega t. Não é nada demais, certo? Tudo bem. Tem 3, 4 contas aqui. Mas é algo que você poderia implantar com 10 linhas de código. Tá bom? Nossa, que aula densa, hein? Essa aula ficou bonita. Vocês precisam admitir, certo ou não? Conseguimos implantar uma baita de uma rede neural já na nossa aula prática, tá bom? Eu espero de fato que vocês tenham entendido. E se ficou muito denso, volta um pouco, dá uma olhada de novo em cada etapa, tá bom? Aproveitem para olhar as nossas aulas de teoria. Elas vão fazer com que você tenha o conceito teórico por trás do loss, por trás da métrica, por trás do otimizador e assim por diante, tá bom? É isso. Até mais e bons estudos.